Lúcia Almeida acordou às 6h15 da manhã de uma terça-feira de abril. O som do despertador do seu telemóvel era o mesmo há 7 anos. Uma melodia simples e funcional que evitava qualquer sobressalto. A sua rotina era um mecanismo afinado pela repetição e pela necessidade. Levantou-se, foi à casa de banho, lavou o rosto com água fria e escovou os dentes. Enquanto a água para o café aquecia na chaleira elétrica, vestiu o seu uniforme de trabalho, calças de ganga escuras, uma blusa de algodão simples e sapatos de sola de borracha, confortáveis para um dia passado maioritariamente de pé. Lúcia tinha 38 anos e trabalhava como técnica de arquivo no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte. O seu trabalho consistia em catalogar, organizar e preservar documentos históricos, uma tarefa que exigia paciência, método e um apreço pelo silêncio, características que Lúcia possuía em abundância. O seu apartamento, um T1 com cerca de 45 metros quadrados no bairro de Santa Efigênia, era um reflexo da sua personalidade. Limpo, organizado, com móveis funcionais e poucos objetos decorativos. Nas prateleiras, em vez de fotografias de família, alinhavam-se livros de história do Brasil, manuais de arquivística e alguns romances clássicos. A única fotografia visível estava na sua mesa de cabeceira, uma imagem desbotada dela e da sua irmã mais nova, Beatriz, quando eram crianças, antes de as diferenças entre elas se tornarem um abismo. Enquanto tomava o seu café preto, sem açúcar, consultou a sua aplicação bancária no telemóvel. O salário do mês anterior estava quase no fim. Depois de pagar a renda, o condomínio, as contas de eletricidade, água e internet, e de fazer as compras do supermercado, restava-lhe muito pouco para despesas imprevistas. Vivia de salário em salário, uma realidade partilhada por muitos, mas que para Lúcia era uma fonte de constante ansiedade controlada. Ela não tinha dívidas de cartão de crédito, e o seu único empréstimo, o crédito educativo que contraiu para a sua licenciatura em História, tinha sido liquidado há 3 anos, após mais de uma década de pagamentos rigorosos. A sua independência financeira, por mais modesta que fosse, era o seu bem mais precioso. A sua relação com a família era educada, mas distante. Os seus pais, Mário e Silvia, viviam numa casa confortável no bairro Castelo, uma casa que compraram nos anos 80, quando Mário ainda era um funcionário público em ascensão. Agora reformado, passava os dias a cuidar do pequeno jardim e a ver televisão. Silvia, que nunca trabalhara fora, dedicava a sua vida à casa e principalmente a Beatriz. Beatriz, ou Bia, como a família lhe chamava, tinha 32 anos e era o oposto de Lúcia. Onde Lúcia era metódica e prudente, Bia era impulsiva e sonhadora. Desde a adolescência que Bia saltava de um projeto para outro, sempre com o apoio financeiro e emocional incondicional dos pais. Tentou ser designer de moda, depois fotógrafa, depois instrutora de yoga. Cada nova paixão era acompanhada por cursos caros, equipamento de última geração e um entusiasmo inicial que se desvanecia ao primeiro obstáculo. A sua mais recente iniciativa era um negócio online de brigadeiros gourmet de autor. Os pais tinham lhe dado o dinheiro para a remodelação da cozinha, para embalagens personalizadas e para uma campanha de marketing nas redes sociais. Contudo, como Lúcia ouvira da sua mãe ao telefone na semana anterior, o negócio não estava a correr bem e Bia já tinha acumulado uma dívida considerável no cartão de crédito. O favoritismo dos pais por Bia não era subtil, era um facto estabelecido da dinâmica familiar. Quando Lúcia precisou de dinheiro para uma viagem de estudo da universidade, os pais disseram que o orçamento era apertado. Meses depois, ofereceram um carro usado a Bia como presente de aniversário de 21 anos. Quando Lúcia se formou com distinção, recebeu um parabéns por telefone. Quando Bia abandonou o seu 3º curso universitário, os pais organizaram um jantar para animar e discutir novos caminhos. Lúcia aprendera a não esperar nada e a não se ressentir abertamente. Em vez disso, construiu uma vida onde a sua autossuficiência era a sua principal defesa. Naquele dia, a caminho do trabalho, o autocarro demorou mais do que o habitual. Lúcia desceu no seu ponto e caminhou as últimas 2 quadras. Passou por uma casa lotérica e, por um impulso que não soube explicar, parou. Ela raramente jogava. Talvez 2 ou 3 vezes por ano, quando o prêmio da Mega Sena atingia valores astronômicos e se tornava o assunto de todas as conversas. O prêmio acumulado era de 15 milhões de reais. Lúcia entrou, esperou na fila e quando chegou a sua vez, pediu um bilhete simples de 6 números. Deixou que o sistema escolhesse os números por ela, a chamada surpresinha. Pagou os 4,50 com as moedas que tinha na carteira, dobrou o pequeno papel e guardou-o no bolso interior da sua bolsa, junto ao seu cartão de identidade. Não pensou mais no assunto durante o resto do dia. O trabalho decorreu como sempre. Lúcia passou a manhã a organizar uma coleção de documentos do século XIX sobre a exploração de minérios na região. Almoçou a marmita que trouxera de casa na copa dos funcionários, lendo um livro. À tarde atendeu a alguns pedidos de investigadores. Às 17h, desligou o computador, arrumou a sua mesa e fez o caminho de volta para casa.
À noite, depois de um jantar simples de sopa de legumes e pão, Lúcia ligou a televisão. Enquanto lavava a louça, ouviu seu apresentador do telejornal anunciar que o sorteio da Mega Sena seria transmitido em poucos minutos. Lembrou-se do bilhete na sua bolsa. Sem grande expectativa, foi buscá-lo e sentou-se no sofá. Os números foram sorteados um a um. 08, 17, 23, 34, 45, 51. Lúcia olhou para o seu bilhete, e depois para a televisão, e de novo para o bilhete. Os números eram os mesmos, todos os 6. O seu coração começou a bater de forma descontrolada. As suas mãos tremiam. Ela verificou os números uma terceira vez, uma quarta. Leu o número do concurso no bilhete e comparou-o com o que aparecia no ecrã. Tudo coincidia. O apresentador informou que havia um único vencedor, de Belo Horizonte. Ela ficou sentada, imóvel, durante o que lhe pareceu uma hora. O bilhete na sua mão parecia um objeto de outro mundo. A realidade da situação era demasiado vasta para ser processada. 15 milhões de reais. Era um número abstrato, uma quantia que ela não conseguia visualizar em termos práticos. A primeira coisa que fez foi levantar-se e trancar a porta do apartamento, que por hábito deixava apenas encostada. Depois pegou no seu telemóvel e tirou uma fotografia nítida do bilhete, frente e verso. Enviou as fotografias para o seu próprio e-mail, como uma primeira camada de segurança. Guardou o bilhete original dentro de um saco plástico com fecho hermético e escondeu-o dentro de um velho dicionário de latim, na sua estante. O livro que lhe pareceu menos provável que alguém abrisse. Ela precisava de falar com alguém, mas não com a sua família. Não ainda. A sua única amiga próxima era Clara, uma colega do arquivo com quem trabalhava há 5 anos. Clara era divorciada, tinha um filho adolescente e uma visão pragmática da vida. Lúcia ligou-lhe. Clara, desculpa a hora, estás ocupada. A sua voz soava estranha aos seus próprios ouvidos. Lúcia, aconteceu alguma coisa? Pareces diferente. Podes vir à minha casa? Agora, é importante. Estás bem? É uma emergência? Não sei o que é, só... Por favor, vem. 20 minutos depois, Clara batia à sua porta com uma expressão preocupada. Lúcia abriu a porta e, sem dizer uma palavra, mostrou-lhe a fotografia do bilhete no ecrã do telemóvel e apontou para a televisão, onde o site de notícias já confirmava os números sorteados. Clara olhou do telemóvel para Lúcia, os seus olhos a arregalarem-se lentamente. Isto é a sério, Lúcia, isto é a sério. Lúcia apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Clara pegou no seu próprio telemóvel, entrou no site oficial da lotaria e confirmou os números e o local do vencedor. Meu Deus, Lúcia, meu Deus, foste tu, ganhaste mesmo. As duas mulheres ficaram sentadas na pequena sala de estar, a olhar uma para a outra. O choque inicial deu lugar a uma onda de euforia misturada com pânico. Clara, sempre a mais prática, foi a primeira a recuperar a compostura. Ok, Lúcia, ouve-me. A primeira coisa a fazer amanhã é assinar o teu nome e CPF no verso do bilhete. Agora mesmo. Depois tens de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Não uma qualquer, tem de ser uma agência grande. Vais falar diretamente com o gerente. Não fales com mais ninguém sobre isto. Ninguém, entendido? Lúcia assentiu, grata pela clareza de Clara. Pegou no bilhete que retirou do dicionário e, com uma caneta e a mão ainda a tremer, escreveu o seu nome completo e o número do seu CPF no espaço indicado no verso. Naquela noite, Lúcia mal dormiu. A sua mente corria a uma velocidade vertiginosa, alternando entre a incredulidade e o planeamento. Podia comprar uma casa, podia viajar, podia deixar o seu emprego, podia ajudar. E foi aí que o pensamento parou. A ideia de contar à sua família trouxe consigo um nó no estômago. Ela sabia, com uma certeza desoladora, qual seria a reação deles. A sua vitória não seria vista como sua, mas como uma solução para os problemas de Bia. Na manhã seguinte, Lúcia ligou para o trabalho e disse que estava com uma forte enxaqueca e que não podia ir. Foi uma mentira fácil. Depois, vestiu a roupa mais discreta que tinha e, acompanhada por Clara, que insistiu em ir com ela, dirigiu-se a uma grande agência da Caixa no centro da cidade. No banco, pediu para falar com o gerente. Após alguma insistência e a menção discreta de um prêmio de lotaria, foram conduzidas a um escritório privado. O gerente, um homem de meia-idade chamado Sr. Valadares, foi profissional e discreto. Ele verificou o bilhete, confirmou a sua autenticidade no sistema e explicou os procedimentos. O prêmio bruto era de 15.024.789,12. Sobre este valor, incidiria o imposto de renda na fonte, a taxa de 30%. O valor líquido que seria depositado na sua conta seria de aproximadamente 10,5 milhões de dirhams. O dinheiro não estaria disponível imediatamente. Demoraria um mínimo de 2 dias úteis para ser processado e transferido para uma nova conta que seria aberta em seu nome. O Sr. Valadares aconselhou-a vivamente a procurar um consultor financeiro e um advogado. Ele também lhe entregou uma série de folhetos sobre gestão de patrimônio e investimentos.
Lúcia seguiu todos os passos metodicamente. Abriu a conta, assinou a papelada e entregou o bilhete original, que foi guardado num envelope selado e enviado para o departamento de prêmios do banco. Recebeu um comprovativo oficial da entrega do bilhete e do pedido de resgate do prêmio. Saiu do banco com a cabeça a latejar, não de enxaqueca, mas de informação e de uma nova e pesada realidade. Clara levou-a para tomar um café. Como te sentes? Como se estivesse a flutuar e a afogar-me ao mesmo tempo, confessou Lúcia. A parte do banco foi a mais fácil. A parte difícil vem agora. A tua família, adivinhou Clara. Lúcia suspirou. Eles têm um jantar de família mensal no próximo domingo. Tenho de lhes contar. Não posso simplesmente desaparecer, mas sei exatamente como vai ser. Não tens de lhes dar nada, sabes disso, certo? Disse Clara com firmeza. O dinheiro é teu. Tu trabalhaste a vida toda. Nunca pediste nada. A Bia? Bem, a Bia é a Bia. Eu sei, mas saber e fazer são coisas diferentes. Nos dias que se seguiram, enquanto esperava que o dinheiro fosse depositado, Lúcia sentiu-se uma impostora na sua própria vida. Foi trabalhar, catalogou documentos, almoçou a sua marmita. Tudo era igual, mas tudo era diferente. O peso do segredo era enorme. No domingo, dirigiu-se para a casa dos pais no bairro Castelo. O cheiro do assado da sua mãe já se sentia na rua. Entrou e encontrou os pais e Bia na sala. A conversa era a de sempre. As queixas de Mário sobre os políticos, os comentários de Silvia sobre os vizinhos, e Bia a falar com entusiasmo sobre uma nova estratégia de branding para o seu negócio de brigadeiros. Sentaram-se à mesa. Lúcia esperou por uma pausa na conversa. Tenho uma notícia para vos dar, disse ela, a sua voz mais firme do que esperava. Os três olharam para ela, surpreendidos. Lúcia raramente era o centro das atenções. Aconteceu uma coisa esta semana. Eu joguei na Mega Sena e ganhei. Houve um momento de silêncio. Mário franziu o sobrolho. Ganhaste? Tipo a quadra? R$ 100? Não, pai. Ganhei o prêmio principal, os 6 números. Silvia pousou os talheres. O prêmio principal, aquele de que toda a gente falava, os 15 milhões. Sim, confirmou Lúcia. Esse mesmo. A reação inicial foi de choque e excitação. A sua mãe levantou-se e abraçou-a, algo que não fazia há anos. O seu pai tinha um brilho nos olhos que Lúcia não conseguia decifrar. Bia estava de boca aberta. Meu Deus, Lúcia, isso é incrível, exclamou Bia. Estamos ricos. A palavra estamos pairou no ar. O estômago de Lúcia contraiu-se. Não demorou mais de 1 minuto para a conversa mudar de rumo. Bem, isto não podia vir em melhor altura, disse Mário, olhando significativamente para Bia. Bia, conta à tua irmã a tua situação. Bia pelo menos teve a decência de parecer um pouco envergonhada. Ah, não é nada demais. Só umas dificuldades financeiras com a empresa. É mais do que umas dificuldades, interveio Silvia. A tua irmã precisa de ajuda, Lúcia. O negócio dela tem tanto potencial, só precisa de um investimento a sério para arrancar. Com esse dinheiro, podes ajudá-la. Lúcia sentiu um frio a percorrer-lhe a espinha. Ninguém lhe perguntou como se sentia. Ninguém lhe perguntou quais eram os seus planos. A sua fortuna pessoal foi imediatamente reclassificada como um fundo de resgate familiar. Eu ainda nem recebi o dinheiro, disse Lúcia, escolhendo as palavras com cuidado. Há todo um processo, e depois dos impostos, o valor não é bem esse. E eu preciso de pensar, de falar com especialistas. Tenho de planear o meu futuro. Que futuro? Retorquiu o seu pai, o tom já a endurecer. O teu futuro está garantido. O da tua irmã não. Família ajuda a família. É assim que funciona. A Bia precisa de cerca de R$ 150 mil para limpar as dívidas e ter capital de giro para um ano, disse Silvia, como se já tivesse feito as contas. Para ti isso não é nada agora. R$ 150 mil não é nada, contrapôs Lúcia, a sua voz a ganhar um tom defensivo. E os meus planos, e a minha reforma, e o facto de eu querer ter a minha própria casa, sem ter de me preocupar com a renda todos os meses. Não sejas egoísta, Lúcia, disse a sua mãe, com o tom de desapontamento que Lúcia conhecia tão bem. Sempre foste a mais sensata. Tens de ver que esta é uma oportunidade para toda a família. Bia, que até então estivera em silêncio, decidiu intervir. Lu, se fosse eu a ganhar, a primeira coisa que faria era partilhar contigo. Tu sabes disso. A hipocrisia daquela afirmação era quase palpável. Lúcia lembrou-se de quando a avó materna faleceu e deixou R$ 20 mil a cada uma das netas. Bia gastou a sua parte numa viagem de 3 semanas à Europa. Lúcia usou a sua para abater uma parte do seu crédito educativo. O resto do jantar foi tenso. Lúcia manteve-se firme na sua posição de que precisava de tempo e de aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão. Os pais e a irmã alternaram entre apelos emocionais, acusações veladas de egoísmo e planos detalhados sobre como o dinheiro da família deveria ser usado. Lúcia saiu da casa dos pais, sentindo-se esgotada e com a alegria da sua sorte completamente desvanecida. Ao conduzir de volta para o seu apartamento, ela tomou uma decisão. A sua autossuficiência não era apenas uma defesa, agora teria de ser a sua arma. Na segunda-feira, o dinheiro foi depositado na sua nova conta.
O extrato bancário mostrava um número com muitos zeros. 10.572 352 passagem. Lúcia olhou para o número durante vários minutos. Era real. O seu primeiro passo foi contactar uma empresa de consultoria financeira recomendada pelo gerente do banco. Marcou uma reunião para o dia seguinte. O segundo passo foi ligar a um advogado especializado em direito de família e sucessões. As chamadas da sua família começaram na segunda-feira à noite. Primeiro a mãe, com uma voz doce, a perguntar se ela já tinha pensado melhor. Depois o pai, mais direto, a exigir um plano de ação familiar. E depois Bia, via mensagem de texto, a enviar-lhe um link para um novo forno industrial, perfeito para a produção, e uma lista de dívidas do cartão de crédito. Lúcia respondeu a todos da mesma forma. Ainda estou a analisar a situação. Falarei convosco quando tiver um plano. Na reunião com a sua consultora financeira, uma mulher chamada Helena, Lúcia expôs a sua situação, incluindo a pressão familiar. Helena ouviu com atenção. Lúcia, isto é mais comum do que imagina, disse ela. A primeira regra da riqueza súbita é proteger os seus ativos, não apenas de maus investimentos, mas também de expectativas irrealistas. A minha recomendação é que, antes de mais, defina os seus objetivos pessoais. Comprar uma casa, criar um fundo de emergência, planear a sua reforma. Qualquer ajuda a familiares deve ser uma decisão sua, bem pensada e legalmente documentada como um presente ou um empréstimo com termos claros, nunca como uma obrigação. Lúcia sentiu um enorme alívio ao ouvir aquelas palavras. Era a validação de que precisava. Naquela tarde, seguindo o conselho de Helena, transferiu uma parte do dinheiro para diferentes tipos de investimentos de baixo risco. Também abriu uma conta separada para as suas despesas diárias. A pressão da família intensificou-se. Certa noite, ao chegar à casa do trabalho, encontrou os pais à sua espera no corredor do prédio. Precisamos de falar a sério, disse o seu pai, bloqueando-lhe o caminho para a porta. Lúcia suspirou e abriu a porta. Entrem. A conversa foi uma repetição do jantar de domingo, mas com mais intensidade. A tua irmã está desesperada, disse a sua mãe com lágrimas nos olhos. Ela não dorme, não come. O negócio da vida dela está a ir por água abaixo. E tu, que podias ajudar com um estalar de dedos, não fazes nada. Mãe, o negócio da vida dela muda a cada 2 anos. Retorquiu Lúcia, a paciência a esgotar-se. Onde estava esta preocupação toda quando eu passava noites a estudar e a trabalhar para pagar a minha faculdade? Onde estava a ajuda quando o meu primeiro carro avariou e eu tive de andar de autocarro durante 6 meses para poupar para o conserto? Isso é diferente, disse o pai. Tu sempre foste forte, independente. A tua irmã é mais sensível, precisa de mais apoio. Ela não é sensível, é irresponsável, e vocês permitem isso, disse Lúcia, a voz a tremer de uma raiva há muito contida. Este dinheiro é meu, eu ganhei-o. E pela primeira vez na minha vida vou pensar em mim primeiro. A discussão terminou com o seu pai a dizer: se é essa a tua atitude, podes esquecer que tens uma família. Se ter uma família significa ser o vosso banco pessoal, então talvez seja melhor assim, respondeu Lúcia, abrindo-lhe a porta. Depois de eles saírem, Lúcia desabou no sofá. Sentia-se culpada, mas também estranhamente livre. Ligou a Clara e contou-lhe o que se tinha passado. Acho que preciso de sair daqui por uns dias, disse Lúcia. Eles têm uma chave suplente que lhes dei há anos, quando tive dengue. Nunca a pedi de volta, não confio neles. Vem para minha casa, ofereceu Clara imediatamente. Ficas o tempo que precisares. Naquela noite, Lúcia fez uma pequena mala e foi para a casa de Clara. Nos dias seguintes, continuou a ir trabalhar, mas não voltou ao seu apartamento. Ignorou as dezenas de chamadas e mensagens da sua família. Começou a procurar um novo apartamento para comprar, num bairro diferente, longe de tudo o que conhecia. Na sexta-feira, Lúcia percebeu que precisava de ir ao seu apartamento, buscar alguns documentos importantes do trabalho e o seu computador pessoal. Clara ofereceu-se para ir com ela, mas tinha de ir buscar o filho à escola. Eu vou e volto rápido, disse Lúcia. É a meio da tarde, eles devem estar em casa. Quando chegou ao seu prédio, sentiu um aperto no peito. Subiu as escadas em silêncio. Ao colocar a chave na fechadura, notou que a porta estava apenas encostada. O seu coração parou. Ela empurrou a porta lentamente. O apartamento estava silencioso, mas havia um cheiro estranho no ar, um cheiro a papel queimado. Entrou na sala e o que viu fê-la gelar. Os seus pais e Bia estavam lá. No centro da sala, sobre o seu tapete de sisal, estava um pequeno balde de metal, do qual saía um fio de fumo. O seu pai segurava um isqueiro. A sua mãe olhava para ela com uma expressão de triunfo sombrio. Bia estava encolhida no sofá, a olhar para o chão. O que é que vocês estão a fazer no meu apartamento? Perguntou Lúcia, a sua voz um sussurro rouco. Viemos conversar, disse o seu pai com uma calma assustadora. Mas como não atendes o telefone, tivemos de tomar medidas mais drásticas. Se tu não vais partilhar o prêmio, disse a sua mãe apontando para o balde, então ninguém vai ficar com ele. Queimamos o bilhete. Agora vais ter de nos ouvir para resolvermos isto juntos. Lúcia olhou do balde fumegante para os rostos dos seus familiares. O choque era tão profundo que parecia irreal. Eles tinham invadido a sua casa.
Tinham destruído o que pensavam ser a sua única prova da vitória, e esperavam que isso a forçasse a cooperar. A mente de Lúcia processou a situação, a invasão, a destruição, a presunção, e então uma reação inesperada tomou conta dela. Ela começou a rir. Um riso baixo no início, que cresceu até se tornar uma gargalhada alta e descontrolada. Os três olharam para ela como se tivesse enlouquecido. Qual é a piada? Perguntou o pai, a sua compostura a vacilar. Lúcia limpou as lágrimas dos olhos, tentando recuperar o fôlego. A piada são vocês. Vocês acham mesmo que eu sou assim tão estúpida? Do que é que estás a falar? Perguntou a mãe, a sua expressão de triunfo a desvanecer-se. Vocês acham mesmo que o bilhete premiado estaria simplesmente guardado numa gaveta no meu apartamento? Continuou Lúcia, o riso a dar lugar a uma calma gelada. Acham que depois de tudo o que aconteceu, eu não tomaria precauções? Ela caminhou até a sua estante, pegou num envelope pardo que estava entre 2 livros e tirou de lá uns papéis. Isto, disse ela, mostrando-lhes um documento, é uma cópia autenticada em cartório do bilhete premiado. Eu fiz isto no dia seguinte ao sorteio. E isto, continuou ela, mostrando outro papel, é o comprovativo oficial da Caixa Econômica Federal, do resgate do prêmio. O bilhete original está com eles, trancado num cofre. O dinheiro, aliás, já está na minha conta há vários dias. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. O que vocês queimaram, disse ela, apontando para o balde, foi um bilhete velho, não premiado, da semana passada, que eu tinha deixado na gaveta da cozinha. Parabéns, cometeram um crime de invasão de domicílio e destruição de propriedade. Para queimar um pedaço de lixo. O silêncio na sala era absoluto. Os rostos do seu pai e da sua mãe passaram do choque para a incredulidade, finalmente para o pânico, à medida que a magnitude do seu erro os atingia. Bia começou a chorar baixinho no sofá. Vocês os três, fora da minha casa. Agora, disse Lúcia, a sua voz baixa e cheia de uma autoridade que nunca antes usara com eles. Lúcia, filha, por favor. Começou a sua mãe. Não me chame filha. A minha família acabou hoje nesta sala. Peguem nas vossas coisas e saiam. Se não saírem nos próximos 60 segundos, eu ligo para a polícia e apresento queixa por invasão. E tenho provas, disse ela, apontando para o balde fumegante. Eles saíram em silêncio, sem olhar para trás. Bia foi a última a passar pela porta. Desculpa, Lu, murmurou ela. Lúcia não respondeu, apenas fechou a porta e trancou-a. Sozinha no seu apartamento, com o cheiro a queimado no ar. Lúcia não chorou, sentia-se vazia, mas também purificada. A ilusão de família que tentara manter durante anos tinha sido incinerada naquele balde de metal. Agora ela estava verdadeiramente por sua conta. E pela primeira vez, isso não a assustava, dava-lhe força. Na manhã seguinte, Lúcia contratou um serralheiro para mudar todas as fechaduras do seu apartamento. Pediu ao seu advogado para redigir uma notificação extrajudicial a ser enviada aos seus pais e irmã, proibindo-os de a contactarem por qualquer meio, sob pena de medidas legais. O advogado também a aconselhou a instalar um sistema de segurança simples, o que ela fez de imediato. Nas semanas que se seguiram, Lúcia dedicou-se a construir a sua nova vida. Com a ajuda de um corretor de imóveis, encontrou e comprou um apartamento de 3 quartos num prédio novo no bairro Funcionários, uma área que ela sempre admirara. O apartamento era espaçoso, com uma varanda com vista para a cidade. Pagou à vista, demitiu-se do seu emprego no arquivo público, dando um pré-aviso de 2 meses, para poder treinar a sua substituta e garantir uma transição suave. A sua chefe ficou chocada, mas Lúcia deu uma desculpa vaga sobre uma herança inesperada que lhe permitia explorar novos projetos. A sua vida tornou-se calma e intencional. Começou a mobilar o seu novo apartamento, escolhendo cada peça com cuidado. Matriculou-se em aulas de cerâmica, um desejo antigo. Começou a planear uma longa viagem pela Europa, não a viagem apressada de Bia, mas uma jornada cultural de 3 meses, com visitas a museus, bibliotecas e sítios históricos. Com a sua consultora financeira, Helena, estabeleceu um plano de doações anuais. Criou uma pequena bolsa de estudo para estudantes de baixos recursos no curso de História da sua antiga universidade. Fez uma doação substancial para a modernização do arquivo público onde trabalhara. Estes atos de filantropia davam-lhe um sentido de propósito que o dinheiro por si só não conseguia proporcionar. Cerca de 6 meses depois do incidente, recebeu um e-mail de um endereço que não reconheceu. A mensagem era de Bia. Era curta e direta. Lúcia, sei que não queres falar conosco, e eu respeito isso. Só queria que soubesses que arranjei um emprego. A sério, estou a trabalhar como recepcionista numa clínica dentária. O negócio dos brigadeiros faliu e deixou uma dívida enorme. Os pais tiveram de fazer uma hipoteca sobre a casa para me ajudar. As coisas estão muito difíceis. Não estou a pedir nada, só achei que devias saber. E quero pedir desculpa outra vez. Pelo que fiz e por tudo o que deixei que eles fizessem. Fui uma cobarde. Espero que estejas bem. Lúcia leu o e-mail várias vezes. Não sentiu pena, mas também não sentiu satisfação. Sentiu uma espécie de melancolia pela vida que poderiam ter tido. Ela não respondeu ao e-mail. Algumas feridas eram demasiado profundas para serem curadas com palavras.
Um ano depois de ter ganho na lotaria, Lúcia estava sentada na varanda do seu apartamento, a ler um livro enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte. A sua vida era irreconhecível. Tinha viajado, tinha aprendido coisas novas, tinha feito novos amigos, mas a maior mudança não era material, era interna. A riqueza não a tinha mudado, tinha a revelado. Tinha lhe dado as ferramentas para se libertar de uma dinâmica familiar tóxica e para construir uma vida baseada nos seus próprios termos e valores. Ela nunca mais falou com os pais. Ocasionalmente trocava e-mails curtos e formais com Bia. A relação era distante, marcada pela cicatriz do passado, mas havia um laivo de respeito mútuo que nunca existira antes. Bia estava a pagar as suas dívidas e, pela primeira vez na sua vida, era financeiramente independente. Lúcia olhou para a cidade a acender-se à sua frente. Pensou no bilhete de lotaria que comprara por impulso. Um pequeno pedaço de papel que não lhe dera apenas dinheiro. Tinha lhe dado clareza, e a clareza, percebeu ela, era o prêmio mais valioso de todos. Era a liberdade de ser, finalmente e sem desculpas, ela mesma.